Mensagem da noite, dia 18 de julho de 2022, tema: o Cristo da dispensação evangélica. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Desde os dias de Paulo até o presente, Deus tem chamado por intermédio de seu Espírito Santo tanto os judeus quanto os gentios. Para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11, declarou Paulo. O apóstolo considera-se devedor tanto a gregos como a bárbaros. Romanos 1, versículo 14. Bem como a judeus. Mas jamais perdeu de vista as indiscutíveis vantagens dos judeus sobre os outros povos, principalmente porque lhes foram confiados os oráculos de Deus. Romanos 3, versículo 2. O Evangelho, declarou Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. É desse Evangelho de Cristo igualmente eficaz para judeus e gentios que, em sua carta aos Romanos, o apóstolo declara não se envergonhar. Quando esse evangelho for apresentado em sua plenitude aos judeus, muitos aceitarão Cristo como Messias. Entre os ministros cristãos, há poucos que se sentem chamados a trabalhar pelo povo judeu, mas aos que têm sido passados por alto, bem como todos os outros, deve chegar a mensagem de misericórdia e esperança em Cristo. Na proclamação final do Evangelho, quando deverá ser feito um trabalho especial pelas classes de pessoas até então negligenciadas, Deus espera que seus mensageiros tenham um interesse especial pelo povo judeu, que se encontra em todas as partes da terra. Quando as escrituras do Antigo Testamento forem relacionadas com o Novo e em uma explanação do eterno propósito de Jeová, isso será para muitos judeus como o raiar de uma nova criação e ressurreição da esperança. Ao verem Cristo na dispensação evangélica retratado nas páginas das escrituras do Antigo Testamento, e perceberem quão claramente o Novo Testamento explica o Antigo, suas adormecidas faculdades despertarão, e eles reconhecerão Jesus como Salvador do mundo. Pela fé, muitos receberão a Cristo como Redentor. Em relação a eles se cumprirão as palavras: a todo quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Atos dos Apóstolos, página 242 e 380 e 381. Para refletir, o que você tem em comum com os judeus que pode servir de ponte para compartilhar as verdades bíblicas acerca do caráter messiânico de Jesus? Bom, a pregação do Evangelho é uma das profecias que cumpre a vinda do Senhor Jesus. Nós sabemos que é com certeza muito difícil, mas não impossível. Pregar o Evangelho para as pessoas hoje em dia é difícil. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. O que o apóstolo Paulo quis dizer que para Deus não há acepção de pessoas? Porque Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele proclamou o Evangelho para todos. Ele pregou o Evangelho como ele era. Ele não fez acepção de pessoas e ele também não mudou o Evangelho. Ele não adaptou ao mundo, ele não adaptou à percepção das pessoas. Ele falava assim, a grosso modo, perdoe-me pela expressão, na lata. Então ele falava o Evangelho para todos. Ele falava quando alguém estava errado, ele não julgava, ele não criticava, mas ele falava com amor e ternura e mostrava que aquele erro daquela pessoa era um erro que poderia custar um preço alto. Então Jesus, ele proclamou o Evangelho a todos. E os judeus, eles são um povo, eles receberam a luz de Deus, eles foram um povo prometido, eles foram um povo ungido, eles tiveram vantagens. Portanto, nós, no final dos tempos, agora, nós precisamos ter uma especial claridade aos judeus, porque eles são pessoas que eles entendem no Antigo Testamento, mas eles não fazem similaridade com Jesus Cristo. Mas nós sabemos que tudo que tem no Antigo Testamento está relacionado com o Novo e vice-versa. Então não há como uma parte da Bíblia ter sido abolida, já que Jesus Cristo, na época de Jesus Cristo, não havia outros livros senão no Antigo Testamento.
porque ele não tinha acesso ao livro de Marcos, livro de Mateus, pra gente poder falar que foi abolido. Então ele seguiu as leis de Moisés. Então que nós possamos orar a Deus, que ele possa sempre nos dar a palavra dele, o conhecimento, que ele possa nos despertar como povo, porque nós estamos mórbidos, nós estamos deitados, dormindo, como a parábola das 10 virgens. Oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, ó Pai, o Senhor é Rei, o Senhor é tudo que nós temos, e o Senhor sabe a necessidade que temos de pregar o Evangelho para que Jesus Cristo volte logo, porque Ele poderia ter voltado antes, mas se Ele tivesse voltado antes, talvez nós não conheceríamos esse Evangelho maravilhoso. Obrigada por esse privilégio, obrigada por termos o privilégio de estudar a Tua Palavra, de termos acesso, de termos a graça ainda diante de nós, Pai, para que possamos nos preparar, nos dê mais reavivamento, nos dê mais objetivo, para que possamos pregar ardentemente, independentemente do que as pessoas vão pensar. Ó Senhor, abençoe os judeus, abençoe eles porque eles são um povo bom, eles são um povo que conhecem da Tua Palavra, mas eles não entendem por completo. Abençoe outros cristãos também, outras pessoas que amam o Senhor e nem mesmo sabem, que nós possamos proclamar o Evangelho para aqueles que Te odeiam, para aqueles que Te amam, para aqueles que não Te conhecem, para todos, Senhor, porque há pessoas que não têm a luz divina, não sabem o que vai acontecer e vão estar despreparadas, e o Senhor exigirá isso de nós. Nos unge, nos acompanhe, Senhor, e tire qualquer barreira que possa impedir isso. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.